Shalom, a graça e a paz. Bem-vindos a mais um encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. Hoje nós estamos lançando no dia antes do normal, geralmente lançamos o vídeo na terça-feira, mas hoje tem um motivo especial para nós fazermos esse encontro de poder na segunda-feira, né? Porque hoje é dia primeiro de janeiro de 2024. É uma oportunidade de nós iniciarmos, né, uma caminhada com uma mudança de pensamento, porque muitas vezes nós colocamos metas, colocamos situações na nossa vida que pensamos assim, basta que a gente tenha metas, basta que a gente faça planos e as coisas automaticamente vão dar certo. Na verdade, não, né? Nós temos os nossos projetos, realmente precisamos planejar, tomar decisões, ter atitudes que correspondam a aquilo que nós planejamos, né? Alinhar três áreas da nossa vida, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, né? Aquilo que pensamos tem que ser a expressão, aliás, aquilo que fazemos tem que ser a expressão daquilo que falamos e aquilo que falamos, a expressão daquilo que pensamos, daquilo que criamos na nossa mente. Então, fazendo com que essas três áreas sejam harmonizadas, nós conseguimos então realizar coisas na nossa vida. Porque se nós ficarmos apenas no campo dos pensamentos, nós vamos ficar apenas planejando, desejando, sonhando e não vamos realizar. Mas nós precisamos declarar, falar, eh, determinar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos em realizar. Mas todas essas coisas só vão ter a sua finalidade se nós colocarmos em ação. Então tem que corresponder essas três áreas: pensamento, palavras e ações. Temos que dar propósito para nós andarmos. E certamente Deus, nesse projeto todo, Deus tem uma vontade para nós. Ele quer nos prosperar, Ele quer nos abençoar, Ele quer que nós conquistemos, sejamos vitoriosos, e isso muitas vezes se expressa em ciclos da nossa vida. Eu não sei como têm sido os ciclos anteriores da sua vida, não sei como antes as coisas aconteciam, mas em alguns momentos as coisas têm que mudar. E aí o Senhor diz: levanta, né? Você já está na hora de você passar, atravessar o Jordão, né? Passar para o outro lado, como Deus disse a Josué. Está na hora de você levantar e prosperar, avançar, né? Então eu até recomendo que você leia na íntegra o capítulo 1 do livro de Josué. É muito revelador aquilo que ele diz, Deus diz a Josué. Mas hoje eu quero tomar uma parte daquilo que foi dito a Josué. E dentro daquilo que foi dito a ele, e não só a ele, mas a muitos outros heróis da fé, muitos outros que venceram, aqueles que seguiram o propósito, a quem Deus prosperou e nos dá um entendimento a respeito de prosperidade. E talvez você fique pensando assim: bom, prosperidade é enriquecer. Se nós entendermos riqueza apenas como bens materiais, e talvez a gente não tenha o entendimento completo do que seja então prosperar. Então, enriquecer em todas as áreas da nossa vida. E para isso nós precisamos ter entendimento de uma palavra ela é do hebraico e ela quer dizer mais do que prosperar, mais do que apenas o que nós entendemos como prosperar. A palavra é tissalear, tissalear. E nós recebemos essa palavra no nosso ministério, recebeu essa palavra do nosso profeta, nosso apóstolo Rafael Ortiz, numa palavra profética, quando nós começamos a caminhada nos remas, ter entendimento de remas. Então nós recebemos uma palavra
que é movendo-nos na abundância do Deus abundante. Vou repetir: movendo-nos na abundância do Deus abundante. E daí, extraída essa palavra tissalear, para nós entendermos que prosperar ela é muito mais ampla. Por isso aqui falamos da abundância de um Deus abundante, nos mover nessa abundância. A palavra hebraica tissalear expressa a ideia de aventura bem-sucedida, a certeza de estar andando na rota do sucesso. Essa palavra hebraica, ela pode ser traduzida como próspero, prosperar, suprimento completo, provisão abundante. Então essas são algumas vezes que a Bíblia ela é necessário traduzir em outras palavras e não apenas prosperar ou prosperidade. A certeza de estar andando na rota do sucesso, né? Além disso, prosperidade, suprimento completo, provisão abundante. Então, isso nós vamos ver que em momentos diferentes foi dita essa palavra, foi ministrada essa palavra pelo próprio Deus a alguns personagens bíblicos que nós sabemos que foram muito prósperos. Em Gênesis 39, versículo 2, diz assim: E o Senhor estava com Josué, e foi varão próspero, e foi varão tissalear. Ele experimentou essa abundância, tudo quanto ele fazia, justamente porque Deus estava com ele, aquilo que ele colocava a mão para fazer prosperava. E aí a gente vai ver, mas ele se tornou um homem rico posteriormente. Mas mesmo antes de se tornar um homem muito rico, muito poderoso, a prosperidade já estava em suas mãos. Ele já exercia, manifestava a prosperidade. E tudo quanto ele fazia enriquecia os seus senhores. Ele conseguia fazer o que os outros não faziam de uma forma próspera. Ele fazia os seus senhores enriquecerem. Ele conseguia vencer em cada obstáculo de tudo que ele se propunha a fazer. E todas as vezes que isso acontecia, vinha esse versículo dizendo: porque o Senhor estava com José, desculpe. Também em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: então farás prosperar o teu caminho, farás tissalear o teu caminho. Então essa certeza que em cada passo da vida, em cada circunstância, e aqui não está dizendo propriamente enriquecer de dinheiro, mas ele vencia as batalhas. Tudo que ele se propunha fazer, ele conseguia chegar à finalidade com sucesso. E é isso que Deus está falando para nós hoje, para este ano de 2024. O Senhor está dizendo para nós: tudo quanto você fizer, você vai prosperar, você vai ter sucesso, vai ser bem-sucedido naquilo que se propõe a fazer. Mas toda com esse entendimento, porque o Senhor é contigo. Ou seja, quem vai nos dar esse sobrenatural, quem vai fazer com que experimentemos isso é o Senhor. Veja o que Deus diz então, o salmista diz em Salmo 1. E aqui se estende ainda mais esse entendimento de que nós precisamos tomar passos certos, precisamos ter decisões corretas na nossa vida, nós precisamos escolher o caminho que nós vamos andar, nós devemos escolher inclusive com quem vamos caminhar nessa trajetória deste ano. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Aquele que não tem aliança com Deus, aquele que não conhece o Deus verdadeiro, aquele que não o conhece
Essa pessoa, na palavra de Deus, ela é chamada de ímpio. Não significa necessariamente que ela seja uma pessoa errada, mas se ela não tem aliança com Deus, ela não, pouco ela pode nos acrescentar. Mas também diz aqui no Salmo 1, nem se detém no caminho dos pecadores. Veja que faz a separação entre o ímpio e o pecador. Já o pecador é aquele que vive em rebeldia, aquele que vive em desobediência a Deus, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, daqueles que zombam dos filhos de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus. Esses são os escarnecedores. Então, os homens bem-sucedidos, já está falando aqui, bem-aventurado, bem-sucedido, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na lei, né? Na sua lei, medita de dia e de noite. Aqui nós não estamos aqui fazendo uma apologia à lei, ao legalismo da palavra de Deus, mas nós estamos falando aqui dos princípios, dos valores, dos ensinos de Jesus, dos ensinos que estão na palavra de Deus, aqueles que seguem esses princípios. O mundo está tentando nos tirar esses princípios, está tentando nos desviar desses princípios. Dizer que uma pessoa que segue os princípios da palavra de Deus é uma pessoa retrógrada, é uma pessoa sem entendimento, é uma pessoa que tá ficando para trás, ultrapassada. Não, nós não somos desses. Nós entendemos que a palavra de Deus estão os princípios eternos. A palavra de vida procede da palavra de Deus, daquilo que Jesus ensinou, dos princípios, dos valores de honestidade, princípios da família, princípios de temor a Deus, princípios de temor à própria palavra de Deus, o respeito às autoridades, respeito aos nossos pais, aqueles que entendemos que é respeitar o pai, né, ser submisso, a esposa ser submissa ao marido, o marido realmente amar a sua esposa. Esses são princípios inegáveis. Perdoar, amar, são princípios e valores da palavra de Deus. Aqueles que andam assim, nesses princípios, nesses valores, em obediência à palavra de Deus, né, entendem e experimentam o que a palavra de Deus diz, então são bem-aventurados. E aqui a conclusão. E é muito importante que você preste atenção na conclusão aqui no versículo 3 do Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Repetirei. E tudo quanto fizer prosperará. Se nós andarmos nesses princípios, nesses valores, não é apenas uma área da nossa vida, não é apenas nas finanças que nós prosperaremos, mas nós prosperaremos no nosso trabalho, nas nossas amizades, na nossa família, o nosso casamento, ao invés de desanimar, ele vai prosperar, ele vai ficar cada vez melhor. A nossa alegria, a nossa saúde, o nosso convívio em sociedade, aquilo que nós nos propomos a fazer, seja um projeto, seja no trabalho, seja alguma coisa que precisamos fazer, será próspero nas nossas mãos. Tudo quanto fizer. Isso é prosperidade total. Repita comigo. Eu quero experimentar em 2024 prosperidade total em Deus. Amém? Amém. Eu digo amém para a sua fé também. Vamos continuar. Então aqui diz, é um decreto para levar-nos. O que é um decreto? Tissalear. Tissalear. Qual é o decreto que nós estamos repetindo aqui? Viver na abundância de um Deus abundante. Olha o que diz esse princípio, esse valor aqui. Movendo-nos na abundância de um Deus abundante. Repita comigo. Movendo-nos na abundância do Deus abundante.
Então, são esses princípios. Então, é um decreto para levar-nos a viver uma vida de experiência de prosperidade neste ano. Você gostaria de viver uma experiência de abundância em 2024? Por onde começar? Por onde nós devemos começar para experimentar isso em 2024? Então, vou lhe dar aqui alguns passos. Primeiro, comece por não ignorar o valor e o potencial de abundância do que você já possui. A pior coisa que nós podemos fazer em relação a, a ter experiência de abundância, de prosperidade, é olhar para aquilo que nós não temos. Não precisa, não temos que olhar para aquilo que nós não temos. Nós vamos alcançar aquilo a partir do que nós já temos. Então, muita gente toma atitudes incorretas, imaturas. Ah, eu só vou conseguir isso se eu deixar esse cara, essa mulher. Não é assim que funciona. Nós devemos entender o valor daquilo que já temos. Ah, só quando eu sair da casa, só quando eu me desfazer disso, ou só quando eu tiver um outro emprego. Não, é a partir daquilo que já temos. E aí vamos construindo. E no tempo certo, o Senhor nos dá aquele momento de passar de uma coisa para outra. Mas devemos, o primeiro passo é não ignorar o potencial, o valor e o potencial de abundância daquilo que nós já temos. E aqui eu vou falar uma relação de coisas importantes, né? A sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais, a sua mente, o seu corpo, a sua inteligência, o seu tempo, os seus estudos, a sua profissão, o seu dinheiro, tudo existe um potencial de prosperidade, de experimentar essa prosperidade total em todas essas áreas. Então, tudo que você tem, a partir do que você já tem, né? E eu coloquei aqui algumas das coisas, mas aqui está se referindo a tudo. Isso são tipos de abundância que você não pode e não deve ignorar. Outra coisa, fique atento, não espere e não adie mais nada. Você já esperou demais para fazer o que deve ser feito em um mundo que só lhe dá um dia de cada vez. Se eu e você quisermos prosperar, não podemos dizer, mês que vem eu começo, no próximo semestre, ano que vem. Não, é dia a dia. As oportunidades vão surgindo, você vai se preparando, você vai se capacitando. E aí, quando vier a oportunidade eu vou fazer. Não, você já vai fazendo, já vai dando os passos, já vai se preparando, se capacitando para experimentar toda essa abundância. Não deixe de ler um livro, de aprender uma nova coisa, de se treinar em alguma área, né? Não deixe para depois. Experimente. Se eu e você ficarmos parados, estagnados, ou se nós fizermos sempre as mesmas coisas que costumamos fazer, nós vamos ter sempre o mesmo resultado. Para nós termos resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Nós temos que experimentar coisas diferentes. Nós temos que aprender coisas diferentes. Então, não podemos estagnar. Aqui importantíssimo. Recuse decretos negativos como não tenho nada para dar. Esses decretos são sentenças que militam contra a abundância e fortalecem a escassez. Você tem sim. Você tem sim. Você tem muito a dar. Você tem ideia, você tem a sua criatividade, você tem o seu tempo, a sua fé, você tem amor, você tem compaixão, você tem algum dinheiro. Dê do que você tem. Tudo, quando eu vou falar de aqui, tudo é um investimento. Se você usa o seu tempo, é um investimento. Se você dedica aí a sua fé, envolve a sua fé, você não está perdendo tempo. Você está investindo a mesma coisa, o seu dinheiro e todas as outras coisas que eu falei aqui. Então, dar
dar todas essas coisas é um ato profético a favor da abundância. E aqui nós estamos falando de nós vivermos, de nós experimentarmos essa abundância, de nós nos movermos nessa abundância de um Deus abundante. Então Jesus disse que quem dá recebe em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dar é a experiência dos que se movem na abundância. Só quem experimenta a abundância são pessoas que realmente dão. Lembra uma coisa, se você tem um punhado de bons grãos e você pegar aqueles grãos e cozinhar e comer aqueles grãos, você vai ficar satisfeito para aquele momento. Mas se você tiver bons grãos e pegar os melhores, selecionar os melhores e semear aqueles grãos, semear aquilo na terra, aquilo vai crescer e vai lhe dar mais grãos. E isso que é o princípio da prosperidade, o princípio da semeadura. Aquilo que nós temos, nós damos, nós investimos, nós colocamos, nós lançamos. E quando nós apenas nos apossamos e consumimos aquilo que temos, então aquilo não gera prosperidade. Toda pessoa que já enriqueceu, toda pessoa que já prosperou financeiramente, sabe que não pode gastar tudo que ganha. Precisa aprender a investir uma parte daquilo que ganha. E eu vou dizer uma coisa para você: não existe melhor investimento do que o reino de Deus. Você investir o seu tempo, o seu esforço, a sua criatividade, o seu dinheiro, tudo no reino de Deus. É o lugar mais próspero que tem. Então, dar é a experiência dos que desenvolvem a consciência de abundância. Quem retém é porque tem medo de prosperar, mas quem dá tem essa consciência de que está sendo liberado, está criando uma consciência. Toda vez que você dá alguma coisa, é porque você pensa assim, eu tenho para dar, eu tenho para dar. E se você ficar pensando, eu não vou dar porque eu não tenho para dar, você vai transformando a sua mente em uma mente de escassez. Dar é a didática de Deus para quem quer receber. O próprio Deus ensinou esse princípio. Ele deu o seu melhor, deu seu filho. Jesus deu o exemplo, deu o que tinha de melhor, a sua vida, deu seu sangue. Então nós temos que entender que esse princípio é a didática de Deus. Se Deus queria receber uma humanidade, para ele resgatar essa humanidade, ele precisou então dar o seu filho como um homem para que pudesse resgatar a nós, a sua humanidade. Então, dar é a consciência da abundância em ação. Acredite, estamos em um novo tempo, creia nisso. Um tempo novo para construir, reconstruir, criar e recriar. Um tempo, na realidade, de nos recriarmos naquilo que temos de melhor, naquilo que fomos chamados a ser, a fazer e a ter. Movendo-nos na abundância do Deus abundante. Amém? Vamos fazer como a palavra de Deus nos diz. Vamos prosperar, vamos ser bem-sucedidos, né? Seguindo os princípios da palavra de Deus, investindo da maneira correta, investindo neste ano em todas as áreas que nós podemos investir. Investir no nosso casamento significa dar mais tempo, dar mais dedicação, dar esforço. Investir nos nossos filhos, precisamos dar tempo de qualidade com nossos filhos. Investir nos nossos pais significa dar atenção, carinho e amor aos nossos pais. Se nós queremos investir no reino, nós temos que dar tempo, nós temos que nos dedicar ao reino de Deus. Se nós queremos ter mais de Deus, precisamos dar o nosso tempo para Deus, investir num relacionamento profundo com Deus. Então, que esses princípios, que esses valores nos levem e vão nos levar a uma experiência de abundância sobrenatural neste novo ano, o ano de 2024. Quero orar por cada um de nós. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos honra, graça, louvor, com muita gratidão por tudo que o Senhor já tem feito por nós, através de nós,
pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, naqueles que nos cercam, na abundância que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos o ano de 2024. Nós cremos, Senhor, que será um ano de grandes experiências de abundância, abundância. Tissalear, tissalear, essa palavra vai estar, Senhor, ecoando durante todo este ano. E vamos nos mover na abundância do Senhor, porque Tu és um Deus abundante. O Senhor não conhece a limitação. O Teu reino não tem limitação. Não existe limitação para Ti e para o Teu reino. E nós vamos viver nessa abundância. Eu oro por cada um dos meus irmãos. Oro por cada um desses que estão hoje ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, prospera cada um, Pai. Senhor, que cada um desenvolva essa sabedoria espiritual do princípio da prosperidade. Dar, é a tua didática. E é nesta didática, Senhor, que nós vamos viver esse ano para experimentar o melhor do Senhor. O melhor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Encha a nossa vida de sabedoria, de discernimento, Pai, para viver a abundância neste novo ano, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe? Então, diga aí bem alto onde você está. Aí, diga amém, amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe. Próxima terça-feira temos mais uma palavra para você. Hoje nós estamos num dia diferente, mas sem ser amanhã, na outra terça-feira, nós temos uma palavra de Deus para você. Deus te abençoe. Amém, amém e amém.